Alô amigos, aqui é o Jim das Selvas trazendo para vocês um novo cenário desse fantástico jogo que é o Advanced Squad Leader. Como vimos anteriormente, esse jogo é extremamente complexo e muitas vezes inibe muitas pessoas de se lançarem em direção a este longo e difícil caminho que é o aprendizado das regras. Felizmente, podemos contar com o lançamento dos chamados Starter Kits, que são em número de 4. Starter Kit 1, relacionado aos temas de terreno, infantaria e armas de suporte da infantaria. Starter Kit 2, que lida com as regras de artilharia, direta e indireta. Starter Kit 3, que aborda os veículos de combate blindados e, finalmente, o Starter Kit 4, que introduz o universo interessantíssimo do Teatro de Operações do Pacífico. Neste episódio, vamos sair da Holanda, onde estivemos em setembro de 1944, no cenário 88 at Zone, e vamos nos deslocar em direção à Itália, mais precisamente em junho de 44, um pouco após o desembarque aliado na Normandia. Nesta região, dominada pela Fortaleza de Radicofani, é constituída basicamente por uma série de colinas e elevações, sendo extremamente propícia para as operações defensivas alemãs, que tem como principal objetivo retardar o avanço aliado em direção à Alemanha. Nesse cenário, além das peças de artilharia exibidas no início desse clipe, vamos contar com as tropas francesas da Legião Estrangeira, cujo motto Legio Patria Nostra, ou seja, a Legião é nossa pátria, deu origem a este interessante cenário. Resumidamente, o objetivo das forças francesas, que são os atacantes, será conquistar ao menos 4 dos 6 edifícios marcados com V no mapa. Este mapa, assim como o terreno no qual esta batalha ocorreu historicamente, existem posições elevadas que, juntamente com as várias edificações de pedra, fornecerão posições defensivas privilegiadas para as forças alemãs. Em relação às forças que entrarão em batalha, vamos ter pelo lado francês um grupamento constituído por um excelente líder 9-2, acompanhado por um meio esquadrão 248, equipados com uma metralhadora média capturada dos alemães. Este grupamento será o primeiro a se posicionar no cenário, devendo escolher ou o edifício P9 ou o edifício O6. Uma vez escolhido esse posicionamento, essa edificação será fortalecida com um bônus defensivo de +1, além do bônus +3 normalmente fornecido pelas edificações de pedra. Após esse posicionamento francês, será a vez das forças alemãs, que vão contar com 4 unidades 647, de primeira classe, 4 unidades 447, de segunda classe, um líder 9-1 e um líder 8-0, 2 metralhadoras leves, uma unidade antiaérea Flak 38 de 20mm, com sua equipe 228, e um canhão antitanque PAC 40 de 75mm, também acompanhado pela equipe de operação 228. Essas unidades deverão se dispor ao norte da coluna dos Axis S. Por fim, as unidades francesas remanescentes vão contar com 2 unidades de elite 648, 10 unidades de elite 458, um líder 9-1 e um líder 8-1, uma metralhadora média, 2 metralhadoras leves, um morteiro de suporte de infantaria de 60mm. Essas unidades serão posicionadas após o posicionamento dos alemães, ao sul da coluna U.
as unidades francesas vão iniciar a partida. As forças elencadas para a batalha têm suas vantagens e desvantagens específicas. Como vantagens para os franceses, suas unidades são na sua totalidade unidades de elite, Experience Level Rating de 5, o que torna a sua redução de qualidade muito mais difícil. Contam com moral elevado, de 8, além de uma palpável superioridade numérica. Além disso, vão iniciar o combate em posse de uma posição defensiva fortificada, com alto bônus defensivo de 4, o que vai dificultar o trabalho das forças alemãs. Como principais desvantagens é que vão encontrar um inimigo de posse de posições defensivas com bônus defensivo de pelo menos 3, no caso das casas de pedra. O terreno também favorece os defensores, que vão ter linha de visão por grande parte das regiões por onde as tropas francesas deverão se deslocar. Como se isso não bastasse, os alemães vão contar com 2 peças de artilharia de alto desempenho, extremamente perigosas, que certamente estarão posicionadas para impedir o avanço aliado. As unidades alemãs terão como principais vantagens o terreno e as peças de artilharia a seu dispor, além de, claro, os objetivos do cenário, que obrigam com que os franceses ocupem pelo menos 4 das 6 edificações marcadas com pontos de vitória, o que vai permitir com que as unidades alemãs concentrem seus esforços em proteger apenas 3 edificações. Como principal desvantagem alemã está o fato dessas forças contarem com uma parte de seu efetivo de tropas de segunda classe, com um ELR baixo de 3, assim como um moral de 7, inferior ao dos seus inimigos. Como regras especiais do cenário. Primeira, a batalha ocorre sob chuva e, portanto, não será possível a disposição de cobertura de fumaça. Por esse mesmo motivo, será acrescentado o gasto de um Movement Factor, além do gasto habitual para subir ou descer de uma elevação. O edifício selecionado inicialmente pelo empilhamento com o líder francês 9-2 será considerado como fortificado, com Terrain Effect Modifier, TEM, de mais 4. Os esquadrões alemães 447 terão capacidade de fogo de assalto. O Jin ainda utilizou os fatores de balanceamento para esse cenário, acrescentando uma metralhadora média para os alemães e acrescentando um meio turno à partida. Bem, amigos, com isso o Jin termina as preparações e esclarecimentos para esta próxima batalha que se avizinha. No próximo episódio serão efetuadas as disposições das unidades e será dado início a esse novo desafio, que é aprender de forma gradual e prazerosa os mecanismos que regem este magnífico jogo. O Jin deseja com que vocês fiquem bem e fiquem seguros. Namastê!